Ah, enfim, então a gente vai fazer hoje, a nossa ideia é fazer uma apresentação relativamente breve aqui. Eu vou fazer só uma introdução da reforma, e aí o time fiscal da Jota vai apresentar aqui alguns slides. E queria só dizer para vocês o porquê que a gente colocou, né, reforma tributária na prática, o que sua empresa precisa fazer até o final de 2025. É isso que nós vamos focar aqui hoje, pessoal. A gente precisaria de dias para poder, né, já desenvolver o tema reforma, né? Ainda mais sabendo que nós temos clientes de diversos segmentos e a gente vai falar muito sobre reforma em 2026. Inclusive, né, dividido ali para indústria, para comércio. A gente vai começar a apresentar, a gente já está avançando ali com o nosso sistema que está começando já a fazer simulações. É, já estamos mapeando algumas consultorias especializadas, né, para a reforma. Mas hoje a nossa missão aqui é passar para vocês, então, o que a gente precisa fazer até o final desse ano aqui, para a gente não ter problema no começo do ano com faturamento. Perfeito? Bom, a nossa ideia aqui então é fazer essa apresentação. Ela deve durar aí, acho que algo em torno de uns 40 minutos no máximo, acredito eu. Não deve passar muito disso. E aí nós abriremos para vocês fazerem perguntas, né? A princípio o microfone está fechado, mas vocês, se quiserem fazer a pergunta de vocês, colocar a dúvida ali no chat, né? Se vocês verem ali logo acima, vocês têm um chat, vocês podem escrever, ou no final vocês podem fazer a pergunta aí ao vivo e a gente vai parte para um bate-bola ali de perguntas e respostas, tá bom? Vamos lá, então. Começando. Pessoal, só para colocar todo mundo a parte, de repente, quem ainda não teve oportunidade, né, de ver nada sobre a reforma, o que é essa reforma tributária exatamente, né? De Aspecto uma maneira família, no caso. bem simples. Esse novo modelo tributário que o governo está criando, ele visa simplificar a tributação e reduzir distorções, consolidando impostos em estruturas mais enxutas e com regras unificadas em âmbito nacional. Ou seja, imagina que hoje nós temos 27 legislações estaduais, né? Vai virar uma única legislação. Isso realmente vai ajudar bastante, vai simplificar. E como isso vai acontecer exatamente, né? O ICMS e o ISS vai ser substituído por esse novo imposto chamado Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Haverá a extinção total do ICMS e suas variações como diferencial de alíquota, substituição tributária, fundo de combate à pobreza. Nós vamos ver, né, em outras oportunidades ali, que especificamente o IBS, ele é um imposto que ele vai começar a valer só em 2029, né? Ele vai ser gradual a implantação dele. A troca, né, do ICMS e do ISS pelo IBS, ele vai acontecer paulatinamente de 29 até o final de 32. Então, essa é uma das grandes coisas ali que vai acontecer, né, com a reforma tributária. E também o PIS e COFINS, que vai ser substituído pela CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. A CBS ela é um imposto, vamos falar assim, uma contribuição, ela é totalmente da União, né? Ela é federal. Essa já tem, já vai iniciar mais rapidamente. Ela vai de uma vez só, em janeiro de 27, acaba o PIS e COFINS e a gente já troca, né, o PIS e COFINS pela CBS. Não em janeiro agora, de 26, janeiro de 27. Perfeito? Pô, mas vocês estão adiantados, por que vocês estão fazendo já vamos explicar por que nós estamos aqui hoje, porque a gente tem que mexer com as notas fiscais, né? Já para janeiro. Então, essas são duas grandes coisas que vão acontecer com a reforma, né? O IBS e a CBS. O IPI, ele não foi eliminado, mas quase foi, vamos dizer assim, né? Ele terá todas as alíquotas
né, zeradas, mas ele vai permanecer apenas para as operações com produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. Então, na comercialização, né, de produtos produzidos lá na Zona Franca, ainda terá IPI e ainda a gente não sabe que alíquotas são essas, elas vão ser ainda publicadas. Então, uma pena, né, de eles não terem eliminado o IPI de vez mesmo. Mas é óbvio que só o impacto é pequeno, né, porque é só produto produzido lá na Zona Franca. E, por fim, a gente tem a criação do IS, né? Que é o famoso aqui imposto seletivo ou imposto do pecado. Ele incidirá sobre operações com bens supérfluos ou prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana também. Então, imagina lá que bebida alcoólica, cigarro, é, o açúcar, né, que é um produto que supostamente é prejudicial à saúde, ele vai ter o IS quando, por exemplo, estiver lá no refrigerante, né? Quando ele está lá na cesta básica, ele não tem o IS. Alguns detalhinhos ali, vamos falar assim, que na nossa opinião não faz muito sentido, mas que a gente vai ter que seguir. Então, de maneira geral, né, a reforma tributária é isso, né? A gente vai ter que focar agora, né, como a gente vai tratar o IBS e a CBS nas notas fiscais. IPI só lá para os produtos da Zona Franca e o IS, que é o imposto seletivo, que vai acontecer só para quem produz esses produtos, né? Aí que são supérfluos, prejudicial ao meio ambiente e saúde humana. De maneira bem geral, Zona, essa reforma tributária, mas obviamente tem muita coisa para a gente estudar e aprender, e a gente vai fazer isso com calma, né? Lá em 2026. Agora a gente precisa, então, pensar especificamente nesse tema que nós vamos passar aqui agora. Eu já passo para Maria Eduarda, ela vai começar a falar aqui sobre o cronograma, então. Duda, é com você. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim? Sim? Perfeito. Então, fechou. Para quem não me conhece, né, eu sou Maria Eduarda, eu trabalho na Célula, que é um novo departamento da Jota, tá? Então, eu vou tocar aqui a apresentação falando do cronograma da reforma, né? Então, a partir aí já do dia 1º de janeiro de 2026, os novos layouts das notas fiscais, eles tornam-se obrigatórios. Então, o que isso quer dizer? Que todas as notas, elas deverão trazer o IBS e a CBS destacados, ainda como uma fase de testes, né? Então, vamos ter ali uma alíquota de 1%, sendo que 0,9% vai ser para o CBS e 0,1% para o IBS. No ano de 2026, não haverá o recolhimento desses valores, exceto em caso do descumprimento das obrigações acessórias. Então, vocês vão querer saber, né, claro, quais são essas obrigações. Elas ainda serão regulamentadas, tá? Mas nós já temos 2 obrigações que temos certeza que deverão ser cumpridas, tá? Então, são pré-requisitos para não haver esse recolhimento. E a primeira delas é a própria emissão dos documentos nesse novo layout, né? O registro correto dessas notas no novo layout e o registro dos eventos. Sobre os eventos, nós vamos citar mais para frente ainda nessa palestra, tá? Então, o William que vai passar essa parte, então a gente vai adentrar um pouquinho melhor. Então, por enquanto, eu vou tratar mais da questão da emissão da nota, tá? Sobre o IBS, bem como o Rafael citou, ele vai ser de competência compartilhada entre os estados e os municípios. Então, futuramente, nós teremos que desmembrar a porcentagem que vai para o estado e a porcentagem que vai para o município. Porém, em 2026 ainda não teremos essa divisão, tá? Então, vai ser o valor ali de 0,1% do IBS num modo geral. A finalidade desse 1% em 2026, como eu acabei de citar, não é
a arrecadação, né? Então, assim, é uma fase de testes, tanto para nós, como contribuintes, quanto para o fisco estar ali se adaptando e também para fazer a calibração ali da alíquota padrão, né? A alíquota que vai ser regulamentada aí. As empresas do Simples Nacional, elas não são obrigadas a destacar o IBS e CBS já em 2026, tá? Com exceção de operações de devolução, porque quando a empresa do Simples ela comprar de uma empresa que é contribuinte do IBS e do CBS, na nota de devolução ela precisa espelhar o destaque para permitir o crédito. Então, assim, as empresas do Simples, elas precisam estar com os layouts e os sistemas atualizados, sim, em 1º de janeiro de 2026, mas elas não serão obrigadas a destacar o IBS e CBS nas operações normais, tá? No ano de 2026. Em 2027, passa a existir a cobrança efetiva do CBS, né? Então, PIS e COFINS, eles saem de cena e começa a cobrança efetiva do CBS. E de 2029 até 2032, nós teremos uma transição gradual do ICMS e ISS para o IBS. Então, conforme o ICMS e o ISS vão diminuindo, a entrada do IBS vai se tornando maior, tá? Falando agora, então, de uma realidade, né, a questão dos novos layouts. Então, desde julho, já existe um ambiente de testes, que é o chamado ambiente de homologação para esses novos layouts. Então, vocês, como empresas, vocês já podem, né, estar simulando a emissão das notas nesse novo modelo. Então, é só um ambiente de testes para vocês estarem fazendo a simulação. E em outubro será liberado o ambiente de produção, mas ainda de forma opcional. Então, vocês não são obrigados a aderir, mas quem quiser já pode começar a faturar nesse formato antes da própria obrigatoriedade, né? Porque aí, como eu citei, a partir de 1º de janeiro, esse novo layout ele já é obrigatório para todos os contribuintes. E qualquer documento fiscal, agora na reforma vocês vão ver que vai ser muito utilizado o documento fiscal eletrônico, né, a DFE. Não vamos tratar só de nota fiscal propriamente dito. Então, qualquer documento emitido sem os novos campos do IBS e do CBS ou com um preenchimento incorreto, eles serão rejeitados. Então, se chegar lá em 1º de janeiro, vocês forem tentar faturar e o seu sistema não está preparado, vocês não fizeram o preenchimento correto, vocês não vão conseguir faturar, tá? Então, por isso que a gente está fazendo essa palestra para já começar a orientar vocês. Então, sabemos no começo da palestra, né, na página inicial estava falando empresas de comércio e indústria, mas sabemos que muitos de vocês também têm atividades de serviço, né? Então, colocamos aqui também essa informação adicional. Então, assim, um dos pontos fundamentais da reforma é a padronização nacional da nota fiscal de serviço, que também já entra em vigor em 2026. Então, hoje nós sabemos que cada município, ele tem o seu próprio sistema, né, com suas próprias regras ali, o seu próprio layout. E com a reforma, a ideia é que a gente tenha um modelo único de nota fiscal de serviço em todo o país. Então, para isso, os municípios eles precisam firmar um convênio com a Receita Federal. Então, eles precisam fazer esse convênio para estar aderindo a esse modelo, né? Eu fiz uma pesquisa e nesse mês, dos 5.000 e tantos municípios que nós temos no Brasil, 2.550 municípios já firmaram esse convênio, então aí mais da metade já estão se preparando, né? E a meta é que todos estejam preparados para operar nesse novo modelo até 1º de janeiro, porque vai ser o padrão nacional, ele vai passar a ser obrigatório, tá? Então, e aí, né? O que vocês precisam fazer para já começar a fazer os testes, né? A começar a viver esse novo layout dessas notas. O primeiro passo
é que vocês verifiquem com os fornecedores de ERP ou dos emissores de nota de vocês se o sistema já está adaptado para o novo layout. Então, assim, a gente pede já que vocês já estejam tendo esse contato, né? E se eles falarem que ainda não estão, é importante que vocês questionem, né? Quando e estejam acompanhando de perto todo esse preparo para não chegar lá em dezembro e ainda não ter como fazer testes, né? Então, o primeiro passo é fazer essa verificação e depois começar a fazer os testes ainda esse ano, né? Então, assim, emitir as notas lá no ambiente de produção para validar se o fluxo do começo ao fim ele vai rodar, né? Então, desde a emissão da nota, a transmissão e o retorno da Cefaz, né? Com a validação dessa nota. Além disso, um ponto que vai ser um pouquinho mais trabalhoso, que vai exigir mais preparação de vocês, são os ajustes de cadastros. Então, será necessário que vocês revisem os cadastros de produtos e NCM, porque a gente sabe que hoje, né, erros de NCM eles já podem gerar autuações, mas a partir de 2026 eles podem significar uma nota rejeitada, uma perca de crédito por parte de vocês, tá? Então, vai ser necessário fazer toda essa revisão de cadastros e também uma revisão de cadastro dos clientes, porque agora IBS e CBS é devido no destino. Então, em regra geral, aonde a mercadoria ela é fornecida, aonde o serviço é prestado. Então, vai ser necessário que no sistema de vocês revisem os cadastros dos clientes, porque vai ser obrigatório indicar o correto destino da mercadoria e do serviço, tá? E um terceiro passo aí é incluir a nova CST e a chamada classificação tributária, né? Que vamos chamar de C-Class Trib, em todos os produtos e serviços. Então, nós temos, né, uma nova tabela com essa classificação tributária e a CST. É uma tabela bem interativa, assim, que vai ter uma coluna também com o artigo da lei complementar que explica, né, quando vai caber essa classificação tributária. Então, no final da apresentação, nós vamos deixar um link para vocês. Acredito que também vamos disponibilizar essa tabela em Excel, tá? Para que vocês já possam ir se familiarizando. Por quê? Porque vai ser essa classificação que vai definir a alíquota, a possibilidade de crédito, se a sua empresa tem algum regime especial. Então, nós já vamos estar disponibilizando para vocês, mas nós aqui do escritório, né, cada analista, cada um dos nossos colegas da parte fiscal, que é responsável por cada empresa, ele conhece as operações, né? Então, ele vai conseguir estar auxiliando vocês conforme o cenário de cada empresa. Tá? Então, fiquem tranquilos que nessa parte aí estaremos também auxiliando vocês, caso a caso, né? E tem um detalhe importante, né? Que durante esse período de transição, nós estaremos trabalhando com 2 conjuntos de regras ao mesmo tempo. Então, as regras atuais de ICMS, PIS, COFINS e ISS e as novas regras do IBS, CBS e do IS. Ou seja, é necessário que o sistema de vocês esteja ainda parametrizado com o que utilizamos hoje, né? E, além disso, também com a nova parametrização. Relação com fornecedores, né? Então, além da sua empresa estar preparada, o seu fornecedor também precisa estar. Então, assim, é fundamental que vocês confirmem com os seus fornecedores se eles estão aptos, né, a esse novo padrão, porque a partir de 2026, uma nota fiscal que vocês receberem com erro, ela pode impedir o aproveitamento de crédito de vocês. Então, assim, como que vai acontecer, né? Nesse novo cenário de reforma, nós teremos uma apuração 100% assistida pelo governo. Como que funciona essa apuração? Ela é chamada apuração assistida e ela é alimentada com base em todos já vai estar na apuração assistida e você pode estar ali perdendo o crédito,
tá? Então, vai ser um fluxo onde o governo ele vai ter toda a documentação, ele vai fazer uma apuração e ele vai apresentar para o contribuinte. O contribuinte vai poder dar um ok, falar que está ok essa a apuração, ou se tiver alguma coisa a ser ajustada, nós também precisaremos estar ajustando, tá? E o que acontece também? Nós aqui do escritório, quando nós vamos fechar o mês de vocês, fazer a apuração do mês, já aconteceu toda a operação, né? Vocês já receberam a mercadoria, já foi dada a entrada na mercadoria, então não vamos conseguir fazer essa validação a tempo. Então, vai ser responsabilidade também de vocês, não só do fornecedor, né, fazer a validação desse XML. Então, a partir do momento ali em que o setor de compras, o faturamento recebe essa nota, vai ser importante que vocês já estejam fazendo a validação desse XML, tá? Então, nós vamos também estar orientando vocês nesse processo, mas a conferência ela passa a ser obrigatória no dia a dia, ainda mais com a reforma, tá? Eu vou passar... Oi? Deixa eu só fazer um comentário pessoal aqui, né? De repente, se alguém entendeu, né, que essa apuração ela já vai acontecer em 2026, né? Dessa forma que você falou, não é isso, tá, pessoal? Na verdade, é claro que esse teste que o governo está fazendo aqui agora, né? Vai começar a partir de 1º de janeiro, com esse destaque de 1% nas notas. A gente não disse aqui ainda, né? Mas é um teste para o próprio governo. Eles falam que esse 1% eles vão usar como uma alíquota de calibração. Então, mediante todas as operações que as empresas vão fazer, né, de compra e venda, o governo vai estar começando a contabilizar isso, né? Vamos dizer assim. E eles, em algum momento, a gente acredita que em 2026 eles vão startar, né? Na verdade, já tem testes desse sistema que a Maria Eduarda falou, que é a apuração assistida, né? E uma vez que a gente destaque, né, esse imposto na nota, nós não vamos estar recolhendo propriamente, perfeito? Então, acho que o que é legal dizer aqui é que é uma fase de aprendizado, né? Se de repente vocês falam assim, poxa, mas agora então eu vou ter que validar, né? Cada XML, conforme a gente colocou aqui, é um processo que a gente vai iniciar. É uma cultura nova, vamos dizer assim, que a gente vai ter que ir aos poucos aprendendo. Por quê? E isso a gente vai ter que aprender bem mesmo durante 26, né? 2026, porque a partir de 2027 a CBS ela é oficial, né? Então, a gente vai pagar de CBS, o saldo final, a diferença entre todos os seus débitos e os seus créditos. Então, se as notas não estiverem, né, vamos imaginar que se o fornecedor emitiu uma nota com código errado para você e você, de repente, não tomou o crédito, a gente teremos possibilidades de fazer ajuste manual, até existe uma forma, mas é algo que é retrabalho para vocês, para nós, para o próprio fornecedor, em emitir notas, né, que eles chamam de nota de crédito. Então, eu só quero dizer aqui, então, que nós temos aí, vamos chamar assim, 1 ano para poder aprender bem, né? E testar bem o sistema, para lá em 27 tá, a coisa já está... enfim, a gente já está bem familiarizado. Perfeito? Só fazendo um complemento, eu vi que a Érica perguntou aqui no chat, né? O Cláudio já respondeu a ela, mas só para, como a maioria dos nossos clientes, né, é de Itatiba, falando ali ainda do padrão nacional da nota fiscal de serviço, Itatiba ainda não se pronunciou, não aderiu, tá? Mas nós fizemos contato com a Fintel e eles já estão no processo, tá? Então, a gente vai mantendo contato com eles e mantendo vocês também informados, tá? Bom dia, pessoal. Meu nome é William, eu sou do departamento Célula. Eu vou dar seguimento aqui nesse nosso encontro, né? Então, primeiro eu estou fazendo a apresentação. Outra coisa
nova, né, que surgiu são as finalidades de emissão de nota fiscal, né? Então, para quem nos assiste aqui que já tem familiaridade no faturamento, né, então já cuida de emissão de nota, já sabe que existe 4 finalidades: a normal, a de ajuste, a complementar e a de devolução. O fisco ele criou mais 2 novas finalidades, justamente para atender essa expansão, né, do que é a base de cálculo da IBS e CBS. Tá? Então, foi criado a nota 5, que é a nota crédito, que é para documentar uma situação na qual o emitente registra uma redução no imposto devido, aumentando o imposto devido pelo adquirente destinatário. Então, teremos a finalidade da nota 5 e o tipo 01, que é para acobertar multa e juros. Também vamos ter a de finalidade 6, que é a nota débito, que é para documentar uma situação na qual o emitente registra um aumento do imposto devido, reduzindo o imposto devido pelo adquirente destinatário. Exemplificando, né, então também tem o tipo 4, multa e juros, e também o tipo 6, que é pagamento antecipado. Essas notas, né, essas finalidades, elas não existem simultâneas, tá? Então, se existir a emissão da nota débito, não vai ter a nota crédito da outra parte, né? Ah, houve a nota crédito, então não vai ter a nota débito. A única coisa que precisa acontecer é o aceite, né, pelo destinatário, né? Então, tudo isso para acobertar que multa e juros passou a ser, né, base de cálculo da IBS e CBS, né? Mas como que o fisco iria registrar ou reconhecer, né? Então, ele viu a necessidade de se criar, né, amparar um documento fiscal, né, para ele ter ciência, né, que recebeu um valor que é tributável, mas não tem um documento fiscal. Então, se adicionou essas finalidades. Então, aqui a gente até colocou um exemplo, né, de quando a empresa, né, pagar um boleto com multa e juros, ela deverá emitir uma NFE, né, com finalidade tipo 501, né, para tomar crédito, né, de quem recebe irá pagar, né? Então, você vê que o fisco ele também teve essa preocupação de introduzir novas finalidades de emissão, né? Para o ano que vem, isso também é novidade, né? Então, assim, é 1%, então se acontecer de uma empresa realizar uma venda, né, for receber juros sobre um pagamento em atraso, né, vai ter essa diferença, então ela pode ser sugerida que, emita uma nota débito desses juros. Ah, não vou emitir. Então, eu vou emitir a nota crédito e você dá o aceite, mesmo que seja mínimo, né, essa correção, porque faz parte da base de cálculo, tá? Então, é um novo cenário também que vocês vão estar se habituando já a partir do ano que vem, né? Então, quem está no setor, né, de faturamento, tem a vivência de emissão de nota, vai se deparar com essas novas finalidades. Só fazer um comentário aqui, quando a gente, uma brincadeira, na verdade, só para deixar a coisa mais light aqui, quando a gente acha que a coisa está ruim, a gente não pode reclamar, né? Porque ela pode ficar pior. Se parar para pensar, né? Imagina, infelizmente nós vamos ter que, vamos aprender a fazer isso, né? Ao longo de 2026, mas é isso que o William falou. O fato, né, os juros, a multa que a gente paga, vai ter que emitir um documento fiscal para você poder isso ter o reflexo no IBS e no CBS. Enfim, acho que a solução vai ser a gente tentar, obviamente, né, procurar junto com o pessoal dos sistemas, né, automatizar isso para que não seja, né, uma dor tão grande, né? Seguindo, então, William. Outra novidade para o próximo ano são a criação de novos eventos eletrônicos, tá? Eles foram criados com o intuito também de ajudar na apuração assistida, né? Então, o fisco ele criou-se, né, novos eventos, embora, né,
como mencionado, não vai ter essa apuração no ano que vem, né? Então é só a calibragem das saídas, né? Mas já vai estar em vigor os eventos, né? Então, por que o fisco criou esses novos eventos, né? A nota técnica, né, a 02 de 2025, instituiu esses eventos eletrônicos que possibilitam o contribuinte registrar diretamente junto ao fisco situações específicas que impactam a apuração assistida. Esses eventos têm a função de automatizar ajustes ou formalizar ocorrências que alterem a apuração de débitos e créditos, né, incluindo cancelamento, estorno, liberação de crédito presumido e outras correções necessárias. O Jota também está com a preocupação de auxiliar nisso, né? Só que o Jota, ele precisa de material de quem? Do fisco. Então, se o fisco não munir a gente de informações, a gente não tem como repassar, né? E a gente sabe que no Brasil a gente troca o pneu do carro andando, né? Então, o fisco, ele falou, ó, vai ter novos eventos, mas ele não sinalizou como vai ser esses novos eventos, né? Ele disse, né, quem vai ser o autor do evento, quem que é se é o destinatário, o remetente ou ambos, né? Mas ele ainda não chumbou, né? Vai ser dentro do RP, né? Vai ser um outro programa, né? Então, assim, será definido. E assim que o Jota tiver mais informações a respeito desses novos eventos, de como aplicá-los, fiquem tranquilos que a gente vai repassar para vocês, tá? Um ponto importante, né? Então, como ele impacta a declaração assistida, né? Principalmente na questão de crédito que a empresa recebe, né? Por quê? Aqui embaixo a gente até colocou uma tabela, né? E dentre eles tem um evento que é só para destinação de uso pessoal. Né? Por que eu tenho que aplicar um evento de uso pessoal? Por que eu tenho que sinalizar para o fisco que a mercadoria que eu estou comprando é uso pessoal? Né? Porque isso não gera crédito. Né? Então, esse é o ponto. Então, vai ser emitida uma nota contra o CNPJ de vocês. O fisco vai falar, não, mas vai ter o crédito? Não, não vai ter o crédito. Então, eu tenho que sinalizar, né, enviar o evento que eu não vou apropriar desse crédito porque essa mercadoria foi comprada para uso comercial. Assim como o fisco também não tem como saber se, dependendo do maquinário que eu estou comprando, se ele vai ser um ativo imobilizado. Né? Então, tem a regra de apropriação do crédito de IBS e CBS do ativo imobilizado. Né? Então, o fisco ele precisa saber que a empresa está comprando. Né? E também, o fisco ele também teve a preocupação, porque pode acontecer de eu erroneamente aplicar um evento que não é. Eu comprei uma mercadoria e eu coloquei que era uso pessoal. E não, esse vai ser usado na empresa. Tem como reverter? Tem. Então foi criado um evento de cancelamento do evento, né? Na qual você vai sinalizar a numeração, né, do evento anterior e vai sinalizar o fisco. Tá? Então, como eu disse, fiquem tranquilos, é novo, é muita informação, né? E como a gente terá a gente vai fazer um encontro somente para tratar de eventos, vamos entrar a fundo nisso também, tá? Então, a gente está abordando, né? Teve essa preocupação de colocar aqui no nosso encontro, porque é um novo termo também familiar que está na nota técnica, já vai estar em vigor no ano que vem, né? Então, já saiu, nossa, mas eu nem ouvi falar, né? Então a gente tomou essa preocupação de já fazer essa introdução para vocês, tá bom? Acho que só vale comentar também, William, que esses eventos eletrônicos, né? Ele faz parte, né, daquilo que o governo chama de obrigação acessória. Então, a gente precisa cumprir, né, não só a informação do IBS e da CBS na nota, como também começar a praticar esses eventos eletrônicos para que a gente não corra um risco do governo cobrar esse IBS e esse CBS, né, no ano de 2026, que está aí né, convencionado que não haverá o recolhimento, só o destaque para que o governo utilize isso aí como estudo. Perfeito? Então, por isso que a gente já quis colocar aqui, mesmo ainda não tendo toda
né, não tem vamos pensar assim, as instruções de como será feito. E assim que a gente tiver, a gente vai estar chamando vocês para uma palestra para a gente direcionar esse assunto que ele é um pouquinho complexo. Seguindo, então. Obrigações acessórias, né? Basicamente, existe todo imposto, existe uma ou duas obrigações acessórias, né? Obrigações acessórias nada mais é do que a empresa, né, ou o escritório de contabilidade da empresa sinalizar ao fisco, né, demonstrar o valor do imposto que está sendo pago, né? Então, PIS e COFINS, ele é amparado pela EFD Contribuições. O IPI e o ICMS, ele é amparado pela EFD, ICMS e IPI, né? Então, a gente gera a guia e depois a gente envia a declaração, a obrigação acessória, e o fisco ele faz esse cruzamento, né? Então, de imposto pago e declaração, né? Batendo o valor, tá tudo certo, né? E o que acontece? Se vai deixar de existir os impostos, também deixará de existir as obrigações, né? E como será de maneira gradual, também acontecerá essa substituição, né? Então, em 2026, ainda tem PIS e COFINS. Então, permanece inalterado, mas em 2027 não terá. Então, não terá mais a EFD Contribuições, né? Ela é entregue aqui pelo Jota, né? Então, o Jota até tem mais familiaridade, mas o SPED, né, fiscal, né, o setor fiscal que sempre solicita o SPED para vocês, né, ele vai continuar, porque até o final de 2032 há o ICMS, né? Então, à medida que tem um imposto, tem obrigação acessória, tá? Então, é uma outra mudança que vai estar acontecendo, que é o fim dessas obrigações, uma total, né, a partir, né, de 2027 e outra no final de 32. Bom, no começo desse encontro, a gente já passou o cronograma do fisco. A gente passou o cronograma do fisco, que já está em vigor, já é possível, né, realizar testes e tudo mais, mas o Jota ele tomou a liberdade de sugerir um cronograma para vocês, né? Por quê, né? Utilizem setembro e outubro para atualizar o sistema e revisar os cadastros, né? Outubro, iniciem os testes, né, se possível, né? E em novembro, né, já em novembro, mesmo que a obrigação é janeiro, né, façam se tiver tudo certinho ou redondo, né, pronto para emitir, já comece até a emissão em novembro. Por quê? A gente sabe que dezembro normalmente é um mês atípico, né, é um mês que, por conta do final de ano, há férias coletivas, há um volume de operação, né, então, para aqueles que têm a sazonalidade, né, do negócio no final do ano. Então, dezembro acaba sendo um mês até, de certa forma, corrido, né, então, usar esse mês para testar, né, pode ser complicado. Então, se até novembro, né, tiver tudo certo, é o ideal. Então, a gente sugere, então, que seja feito toda essa liçãozinha, né, de casa, né, de atualizar o sistema, revisar os cadastros, né, e iniciar os testes para que virou o ano, não tenha surpresa, tá bom? Vamos na prática, né, eu mencionei, né, base de cálculo, né, do imposto, né, então basicamente assim, a base de cálculo é o valor sobre o qual será aplicado a alíquota do IBS e da CBS, né, ele em regra, ele corresponde ao valor da operação. A base de cálculo, ele deve ser igual, né, ao somatório de valor do produto, valor do serviço, valor do frete, seguro, outro e valor do imposto de importação, menos valor do desconto incondicional, né, PIS, COFINS, ICMS, ICMS da UF Destino, o valor do Fundo de Combate à Pobreza, o valor do Fundo de Combate à Pobreza da UF do destinatário, do ICMS monofásico, do ISS, mais um imposto seletivo, né? Então, olha quanta coisa que compõe a base de cálculo, quanta informação compõe a base de cálculo, né? Então, imagina se o seu sistema ele não está adequado, né? Então, a chance dele trazer uma base de cálculo
de forma trazer um valor errôneo é grande. Então, por isso que surge a necessidade de fazer esse teste, né? Se está trazendo o valor correto, né? Se o sistema está apto, né? Outro ponto também, vou passar o exemplo de como que é o cálculo, né? Vamos desconstruir a base de cálculo, né? Então, hoje a gente sabe que PIS, COFINS e o ICMS são os chamados impostos por dentro, né? Então, eles estão embutidos dentro do valor do produto, né? Ele não é igual ao IPI, né? Então, nesse novo cenário, a gente tem que tirar, né, os impostos por dentro para chegar na nova base de cálculo. Então, a gente colocou aqui até um exemplo, né? Vai realizar uma venda de uma máquina industrial pelo valor de 100 mil. O primeiro passo, temos o valor de 100 mil, vamos considerar aqui uma alíquota de 18%, então vamos tirar os 18 mil, chegamos a 82 mil. Desses 82 mil, vamos ao segundo passo, que é excluir o PIS e COFINS. Então, de 82 mil, subtrairemos 2.993, que corresponde à alíquota de 3,65, chegamos ao valor de 79.007. Esse será a base, né, de cálculo da IBS e CBS. Aplicando 0,10 de IBS e 0,90 de CBS, teremos 79.711,06, respectivamente, né, nos impostos. Então, vejam a complexidade, né, como que é o cálculo, né? Então, os valores que serão demonstrados na nota, né? Então, reforça ainda mais a necessidade de vamos revisar os cadastros, vamos simular a emissão, está trazendo o valor correto, né? Porque, não, tá certo, não tenho que ajustar. Maravilha. Então, vamos para o próximo, né? E, mais uma vez, eu quero, né, tranquilizá-los que a gente está passando essas informações, mas a gente está com vocês, né? Então, a gente não está, tem esse cenário, tem esse desafio, calculem. Não, a gente vamos andar lado a lado com vocês, é importante pro Jota, né? E então a gente estará amparando vocês, né, nessa simulação, ver se vai estar trazendo tudo correto, tá? Mas é importante que vocês tenham essa dimensão, né, de quão complexo um simples faturamento, né? Passou a ser complexo. Eu só complementando o que você falou, William, pessoal, assim, quando a gente terminar aqui hoje, nós vamos estar mandando esse material para vocês, e depois um mais completo, inclusive, com embasamento, né, legal, se vocês quiserem compartilhar aí com o pessoal do sistema de vocês. Eu imagino que, pelo que a gente tem sentido, a maioria dos sistemas já estão avançados, com a preparação, né, desses campos. E é o que o William falou. Nós vamos estar fazendo, a gente está fazendo essa palestra aqui, né, de maneira geral para todos ali, mas a gente vai estar tratando cada caso individualmente. Como a Duda falou, cada um dos analistas ali estarão com vocês conhecendo cada operação, ajudando vocês a encontrarem cada uma das CSTs, as classificações tributárias, para vocês imputarem no sistema e, o quanto antes, fazer a emissão teste da nota, nos enviar, porque nós vamos fazer essa validação junto com vocês para a gente ter certeza que a gente começa o ano 2026 já com a coisa funcionando, para a gente não ter risco, né, de ter que, aliás, não conseguir validar uma nota, né? Imagina um caminhão parado aí, vocês não conseguirem faturar e até mesmo pagar esse imposto desnecessariamente. Perfeito? William, o seu áudio está fechado. Pronto. Obrigado. Para os programadores, né, que nos assistem, né, então a gente também tomou a liberdade de colocar uma estrutura do XML, tá? Basicamente são as novas
tags, né, que vão compor o XML. Como será o sistema, né, vai rodar em paralelo, né, o sistema antigo e o novo, né, então, basicamente, será adicionado, né, novas tags, né, então, a gente sabe que o dump em si é só um documento, né, para a gente visualizar, mas a nota fiscal em si é o XML, né? É isso que o fisco analisa, né? E é com base nele que ele valida, rejeita, pode autuar, porque se a informação não estiver dentro dele, dentro do campo correto, né, pode trazer problemas, tá? Um outro ponto importante, né, até de conferência, é que em 2026, os valores de IBS, CBS e do imposto seletivo, eles não vão entregar o valor total da nota, igual é hoje, né, o ICMS substituição e o IPI, né? Então, o valor, eles não vão, eles vão aparecer, eles vão estar destacados, mas assim como o ICMS, ele é ali destacado, mas ele não interfere no valor total, a IBS e a CBS também, tá? Eles não vão estar presentes no layout, mas não vão compor o valor total da nota. O Jota também, essa palestra, né, esse encontro vai ser enviado para vocês. E a gente também tomou a liberdade de colocar alguns links interessantes com material, né, que até nós utiliza como fonte de consulta, né? Então, quem tiver tiver um tempinho, quiser dar uma bisbilhotada, olhar no site, né? Já ir se familiarizando com os novos códigos, a gente deixou os links, tá? Tem a tabela interativa da CST e do C-Class Libre, tá? Tem o link do Portal Nacional, né? Então, lá ele regulamenta, né, tudo, basicamente, né? Então, programadores já até têm a familiaridade, né? Porque pelo portal da nota fiscal sai as tabelas, né? Os ajustes, o que precisa ajustar no sistema e tudo mais. Então, a gente também está deixando para vocês aqui esses links, né? De acesso aos sites para vocês fazerem uma consulta. Se vocês, entrou, nossa, isso aqui eu não entendi. Toma nota na sua dúvida, depois você procura o seu analista, né? Fala, eu vi isso no site, isso se aplica à minha empresa, não? Tá? Então, é importante esse feedback. A gente reforça que a gente também está aqui para orientá-los, né? E estamos à disposição de vocês. Eu acho que agora passo a bola para o Rafael. Perfeito. Pessoal, a gente colocou aqui também que o que a gente define como papel nosso, né, nesse momento. Continua, obviamente, né, de acompanhar vocês, como sempre, mas a gente precisa realmente certificar que vocês estejam emitindo as notas corretamente, né, para que, né, a gente não corra na dor de cabeça que seria a gente nos ligar no início de janeiro e falar assim, poxa, minhas notas estão sendo rejeitadas aqui, né? É isso que a gente, né? A nossa missão aqui é trabalhar esse resto de ano para que vocês estejam, né, com os sistemas de vocês preparados para que isso não aconteça, né? A gente vai fazer a orientação, então, né, com relação aos cadastros, principalmente, né, dessas novas CSTs, as classificações tributárias, para que vocês possam, né, imputar ali de forma certa e aí as notas que vocês emitirem de teste a gente valide, perfeito? E, então, a gente quer garantir, né, esse é um papel nosso, a gente quer garantir que nenhum cliente nosso pare de faturar em 2026, né? Estão dizendo que o governo vai travar, né? Se vai acontecer efetivamente, será que eles colocaram isso só para fazer medo? Isso eles vão dar uma colher de chá no começo? Não sabemos, mas a gente não pode, acho que, correr esse risco, né? Afinal de contas, uma empresa sem faturamento, sem vendas, ela não sobrevive, na é verdade. E além disso, né, além de não parar de faturar, a gente também não quer que cliente nenhum nosso receba aí uma notificação que tem que recolher esse imposto em 2026, porque ele não é para ser recolhido, ele é só para ser destacado e ser utilizado pelo governo aí por essa tal de alíquota de calibração, perfeito?
E acho que por fim aqui. Não. Nós criamos também, pessoal, um grupo de WhatsApp. Não é aquele grupo que, né, tá todo mundo aberto ali a falar bom dia, boa tarde, boa noite. Não é isso, é aquela famosa comunidade. Vocês podem fazer escanear aí esse QR Code. A gente vai estar enviando os materiais por ali também. Nós vamos estar enviando por e-mail da maneira como a gente sempre faz, mas a gente criou esse grupo para que a gente possa tá colocando ali as novidades que vão saindo também da reforma. Então a gente vai estar postando ali, mais um canal, né, de informação que a gente quer alimentar e proporcionar aí informação, conhecimento para vocês. Perfeito? Vocês vão receber esse material, né? Caso não dê aí para fazer o scan agora, pode ser feito posteriormente também. E aí, por fim, a gente colocou essa imagem aqui na apresentação, pessoal, só para mostrar para vocês o quê? A gente tem, né, o nome reforma tributária, ele, claro, está se reformando tributos, né? Logo tributos, área fiscal. Então a gente imagina que quem tem que se virar com a reforma dentro da empresa é a área fiscal. Mas na verdade, né, claro que nesse momento específico, né, essa reta final aqui de ano, acho que quem mais está envolvido de fato somos nós ali, né, da área fiscal, que a gente tem que realmente, o pessoal de TI também, né, o sistema tem que estar atualizado. Mas é ali preparação, né, dos cadastros tal, para poder emitir essas notas, validar ela, né, com esse novo layout, com essas novas informações. É a área fiscal. Mas, se a gente pensar na reforma tributária como um todo, ela vai mexer com muitas áreas da empresa. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa vender dentro dos nossos negócios, né? Ela começa lá em compras, porque você provavelmente a gente vai ter que o nosso sistema aqui que vai trabalhar com as simulações, ele vai inclusive mostrar para a gente, nós vamos conseguir mostrar para vocês que, olha, vocês compram desses fornecedores aqui. Então, quanto vocês tomam de crédito de cada um? Então, porque se você compra do Simples Nacional, você vai ter um crédito muito pequenininho, que é aquilo que a gente já sabe, né? Hoje já toma pouco crédito. Então, agora, com a reforma, isso vai ser alavancado ainda mais. Então, a gente vai ter que pensar, talvez, renegociar com o fornecedor, repensar fornecedor, prazos de pagamento. O pessoal de vendas vai ter que meio que reaprender a fazer precificação, né? Porque hoje os impostos estão embutidos no preço, né, que a gente vende, e com a reforma nós estamos falando de impostos por fora. Uma coisa que, se vocês forem dar uma pesquisadinha aí na internet, todo mundo falando que a reforma vai mexer muito com o caixa da empresa, né? O fluxo de caixa. Porque falam nesse termo aí, né? Aqui nessa parte do fiscal, esse termo bonito ou feio aqui, cada um entende de um jeito, né? O split payment, né? Pagamento dividido, que o governo está criando. Saiu notícia aí que o sistema ele é 15 vezes maior, desculpa, 150 vezes maior que o do Pix. Imagina, olha a estrutura que o governo está criando para poder fazer funcionar esse tal de split payment, que é uma tecnologia avançadíssima, que tem poucos países na Europa, de já quando o fornecedor pagar, o imposto já vai direto para o governo. E aonde que isso vai pegar, né? No caixa da empresa, porque naturalmente o que o governo quer em operações de empresa para empresa, né? Isso não é o tal do B2B, né? Não com o consumidor final. Ele quer já supostamente reter o imposto, né? Ou seja, a gente não vai mais trabalhar com o imposto do governo, né, na nossa mão. A gente não vai receber e depois repassar. Supostamente ele já vai ficar com a parte dele. Então, isso vai influenciar muito no caixa.
contabilidade, né? Prazos de entrega, vai mexer com a DRE também. Então, de uma maneira geral, é só para abrir um pouco aqui a mente, finalizar nossa apresentação, de que essa reforma tributária, ela realmente não mexe só ali na área fiscal, né? Ela vai, infelizmente, né? Não sei se posso dizer assim, ela mexe com muitas partes da empresa. E a gente vai ter que estar aí antenados para... E vamos estar, com certeza, acho que era para ser mais simples do que se falava, né? A gente ouviu recentemente numa palestra com um tributarista muito bom aí, que o próprio, muita gente que está lá dentro do governo, consultores, eles dizem que, né, esperava que a reforma fosse ser mais simples. Ela vem para melhorar algumas coisas, mas começo é sempre, né? Mudança é difícil, mas a gente vai com certeza juntos aí aprender e passar por ela. Perfeito? Agora a gente primeiramente agradece aí a paciência de vocês terem nos ouvido aqui e a gente vou até acessar aqui, vou abrir já, pessoal, quem quiser fazer pergunta, pessoal, está aberta a temporada, tá bom? Fiquem à vontade, então. Deixa eu ver configurações de áudio. Fiquem à vontade, pessoal, para vocês levantarem a mão aí. Já pode abrir o microfone e mandar bala. Oi, bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim? Oi, bom dia, Rafael e toda a equipe aí do Jota, Renata da Ponte Reciclagem, tudo bem? Como vai, Renata? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia. A minha pergunta, assim, são muitas mudanças, né? E eu acho que a gente vai aprendendo aí a cada dia, mas a minha pergunta pensando tanto na Ponte Reciclagem quanto na 2L. Na Ponte, a gente tem a tributação aí optante pelo Simples Nacional, onde a gente ainda não vai ter a obrigação do destaque dos impostos na nota fiscal. No entanto, a gente já está recebendo dos nossos fornecedores se nós estamos nos adequando ao novo layout e tudo mais. Já na 2L já vai iniciar aí a obrigatoriedade, mas pensando no cálculo que foi apresentado, dizendo que a apuração do IBS e do CBS, para a gente chegar na base de cálculo dele, vai precisar deduzir primeiro o ICMS, deduzir depois PIS e COFINS e tudo mais. Quando eu falo da ponte reciclagem, a gente emite notas fiscais, não tem destaque do ICMS, o PIS e COFINS está embutido no Simples Nacional, de que forma eu vou fazer o cálculo desses impostos para poder destacar na nota? Porque ainda que eu não seja obrigada, os meus fornecedores vão me solicitar essa informação. Como destacar e como chegar na base de cálculo desses impostos, uma vez que eu não tenho o ICMS, por exemplo? Perfeito. Excelente pergunta. Acaba sendo a mesma lógica de uma nota de devolução, na qual você tem que fazer o destaque do ICMS devolvido, né? O Simples Nacional, ele não destaca o ICMS na nota, mas quando ele faz uma nota de devolução, ele destaca. Vai ser a mesma lógica, né? Então, você recebeu uma mercadoria no qual foi destacado IBS e CBS, então você vai fazer a devolução exatamente no mesmo valor, informando a base de cálculo, né, e o valor destacado. Então você não precisa desconstruir o seu preço, porque se trata apenas de uma devolução. Perfeito, tá? Mas nas minhas vendas, por exemplo, eu não tenho que fazer nenhum destaque? Não, você não tem que fazer nenhum destaque, porque no Simples Nacional não é obrigatório. Então, você não tem que fazer nenhum destaque, né? Então, o fisco até tomou essa preocupação, até para fingir, não é que ele é bonzinho, né? Mas a fim de não congestionar o sistema, né? Então, ele
procurou priorizar as empresas de lucro real e presumido, né? E isentou as empresas do Simples Nacional de fazer esse destaque. Tá? Perfeito. Eu tenho, Então, é só eu também, devolução. tá, eu tenho também uma outra empresa que a gente é lucro real. E aí, nesse caso, eu também, nas minhas vendas, eu não tenho destaque do ICMS. Como que funciona? Assim, ó, nesse caso, né, porque assim, a sucata ela é diferido, tá? Eu sou Cláudio, Departamento Fiscal aqui do J Contábil, tá? Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, e você? Ó, nesse caso é assim, ó, como você não tem a suspensão do ICMS, né, e quando você vende para lucro real que não tem o PIS e o COFINS, é o preço praticado, o valor do produto, o valor da sua venda, né, que como não está destacado, o valor que você praticar é o valor que você vai aplicar 1%. Porque você não tem como desconstruir porque você não está pagando. Então, o cálculo do IBS e do CBS será sobre o valor Isso. total da minha venda, não tem Isso. as deduções dos impostos. Isso, a não ser que você vende para uma empresa destinatária do Simples Nacional ou para uma pessoa física, né? Ou presumido, que você vai pagar o 0,65, né? E o 7,6 do COFINS. Tá, então agora todas as vendas que eu efetuar, eu tenho que saber exatamente a tributação do meu cliente. Isso, quando você vende a lucro real, quando está vendendo, né, para o presumido, quando está vendendo para a empresa do lucro real, né, ela já não tem o PIS e o COFINS. Sim. Tá? Aí, assim, se eu sou presumido, você vai destacar 0,65 do PIS e 3%, né, do COFINS. Quando eu estou vendendo... Imagine você, lucro presumido, está vendendo para uma empresa do Simples Nacional ou para uma pessoa física, né, que aí, no caso, é sucata, né? Sim. Você vai pagar 3,65, 0,65 do PIS e 3% do COFINS. Lucro real, né, 1,65 e 7,6. Como você vai destacar isso aí, você vai, né, desconstruir esses valores para chegar na base de cálculo do IBS e da CBS. Tá, perfeito. Obrigada. Pessoal, eu vou chamar o pessoal na ordem aqui, ó. Quem levantou a mão também agora foi a Andréia. Vou na sequência aqui. Andréia, você tem alguma pergunta para falar, para fazer? Acho que talvez ela tenha levantado a mão no começo, então. Ó, André, depois você chama a gente aqui. Acho que então eu passo para a Érica. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Érica. Eu anotei alguns tópicos, é só que eu fui sentindo algumas dúvidas, né, conforme foi acontecendo a palestra. Da parte da Duda, foi informado lá que é obrigatório informar o destino, mas essa questão de informar o destino é algo no cadastro do destino, porque na nota já sai o destino, né? Então não ficou muito claro para mim. Duda, você responde a ela? Na verdade, a orientação é no cadastro do cliente, no caso, né? O endereço do cadastro do cliente, para estar fazendo os ajustes. Acho que, Érica, assim, você pode pensar, né, que é fato, né, na sua empresa, acho que quase que é impossível você acabar vendendo sem ter, obviamente, a informação, né, do destino hoje, né, mas acredite você, existe essa possibilidade, existem, de repente, cadastros mal feitos, né, que não tenha a nota, ela permite, né, Duda, de você conseguir fazer um faturamento sem você informar efetivamente a cidade, né, para onde você está mandando. Então, mas eu acho que no caso de vocês isso já é automático, certo? Não vai ter essa dor de cabeça. Tá bom, obrigada. E outra informação também que eu anotei aqui foi falado sobre erros de preenchimento do XML do fornecedor. A minha dúvida quando o fornecedor vai estar emitindo, se ele tiver algum erro, já vai dar rejeição, né? Ele não vai conseguir emitir a nota. E mesmo assim, a gente vai ter que conferir os campos. Vai lá. Olha, Duda, quer começar?
Eu acho que a questão é, por exemplo, se ele utilizar uma C-Class Trib incorreta, ou uma CST incorreta, é mais nesse sentido. Realmente, se ele deixar de preencher um campo e ele tentar emitir a nota não vai ser aceita. Mas a questão da validação é mais das informações que estão constando no XML. Eu acho que, Érica, na verdade, eu acho que essa situação é assim, né? Como você bem falou, se o fornecedor não tiver, né, com o sistema dele, né, com o novo layout, se ele não informar, né, os novos campos, ele não vai nem conseguir, né, a nota dele vai ser rejeitada. Mas vamos imaginar, ele colocou as informações, ele faturou para você. Eu acho que a questão da gente começar a validar, né, as notas de cada fornecedor vai ser no sentido de já pensar na apuração assistida, né? De saber se a CST, a C-Class que ele está utilizando está correta, se ela vai nos gerar, né, realmente o crédito devido do imposto. Basicamente isso. Até complementando, como não há, né, pro ano que vem, né, não há, a princípio é só o destaque das saídas, né, não há apuração, então realmente acaba sendo um ano para ajustar essa relação, né? Então, eu vou analisar as minhas compras para ver se elas estão vindo corretas, por mais que eu não vou me creditar, né, do valor destacado, né, mas aí a gente já vai sendo feito essa correção de rota, para que em 2027 não tenha o que ajustar, né? Então, por isso que é importante, né, fazer essa conferência. E também, até o setor tecnológico, né, passa por esses ajustes, né? A gente está numa era de tecnologia, programas são criados, né? Então, pode ter certeza que até ferramentas serão desenvolvidas, né, de auditoria justamente para facilitar, né? Porque imagina pegar um volume de nota, abrir nota a nota, né? Fazer uma conferência, dependendo do volume acaba sendo inviável, né? Então a gente terá o ano inteiro também, né? Do próximo, né? Também para buscar alternativas, né? De agilizar esse processo de conferência, né? Então, por isso que, mas a gente tomou, né? Essa preocupação de já, né? Habituar vocês, né, que é importante que faça essa conferência, né, a partir do ano que vem, que vai ter essas notas com destaque, para ver se está dentro, se não tiver, já corrige, ó, porque eu sei que no próximo ano, em 2027, isso já vai impactar no meu imposto a pagar, tá bom? Obrigada. Aí a outra questão é referente à nota, né, a finalidade. A finalidade 6 vai ser pagamentos antecipados. Entraria nos casos de nota para entrega futura? Ou é alguma coisa a mais que eles estão fazendo? Cláudio? Travou? Tá no Acho mudo, que está Cláudio. fechado o áudio, né? Ô, Érica, pode repetir de novo a sua pergunta, que falhou aqui? Essa daqui é referente à finalidade da nota, né? Que é o pagamento antecipado. Esse pagamento antecipado é a mesma coisa que hoje a gente tem de entrega futura ou é algum outro processo? Então, o pagamento antecipado, Érica, ele tem algumas situações, né? Por exemplo, né? Imagine assim, ó, na venda da entrega futura, né? Tem aquela nota de simples faturamento, já isso aí que já é uma operação que demonstra, né? Que você, olha, vou fazer uma operação com tal pessoa, né? E ele já vai me antecipar o pagamento, né? Isso é uma dessa situação que já demonstra nesse caso aí dessa operação, né? Mas, ó, imagine só que você vai, imagine que você é o fornecedor, assim, ó, uma empresa que faz navio, né? Ela tem um processo muito longo. Aí o que acontece? O cliente vai lá e antecipa, né, dinheiro para você realizar, comprar sua matéria-prima e produzir. Nessa operação vai ter que ter a nota de crédito ou você emite a nota de débito. Não sei se você conseguir ser claro para você visualizar.
Sim, é o mesmo princípio da entrega futura, só que com um outro tipo de nota. Isso aí. Na realidade, é o mesmo princípio, mais ou menos, né? Porque hoje a gente tem um monte de operação, nós não vamos ter não, de operação que a gente recebe antecipado e não existe emissão de documento nenhum. A partir daí, a obrigatoriedade da emissão, ou da nota de débito, ou de crédito, ou de débito, se for no nosso caso, é obrigatório a cada parcela o adiantamento que o meu cliente fizer, isso, ou que eu fizer ao fornecedor. Isso aí, conforme o que for recebido, né? Ou seja, né, diferente do que acontece hoje, né, em que as empresas fazem antecipações, né, adiantamentos, né, para os seus fornecedores, hoje a gente vai lá, adianta, né, ou recebe, né, do cliente, e você não está pagando o imposto ainda. Você vai pagar o imposto quando você fatura propriamente, perfeito? É o que acontece hoje. Mas com a entrada do IBS da CBS, né, eles criaram esse modelo de documento com essa finalidade específica para que a gente já antecipe o imposto, mesmo não tendo entregue o produto ainda, ou o serviço. Eles consideram que é o fornecimento, né, o princípio é fornecimento de bens e serviços. Leia-se bens aí, já o dinheiro. Eu forneci um capital, né, para o terceiro começar a produzir. O governo assim, então uma parte vai para ele, uma parte vai para mim. Então ele já quer a parte dele já no adiantamento. Nesse caso, de uma dúvida que eu nem sei se eles já proibiram isso, tá bom. Eu tenho lá, o meu cliente me fez um adiantamento de 1 milhão e 5 parcelas me antecipou 1 milhão, eu vou faturar daqui 6 meses. Só que ele me antecipou metade disso, 500 mil hoje. Fiz uma venda de 1 milhão e me antecipou 500 mil hoje. Então, hoje tem que existir emissão desse documento aí, débito, crédito e tal, porque eu tenho que antecipar o imposto, porque existe uma transação financeira. O dinheiro entrou, saiu de algum lugar, entrou em outro lugar. E na hora do faturamento, para eu entregar o produto. Vai ter uma referência, Luiz, vai ter uma referência com relação a essa nota de débito e crédito na hora que você for, né, fazer o faturamento, a entrega do produto, e aí, obviamente, você não vai pagar novamente, entendeu? E já vai fazer o abatimento. Entendi. Vai ser automático isso, inclusive. Sim, certo, entendi. E outra dúvida é referente ao código, né, ao cadastro. Hoje nós temos um cadastro com as CSTs, né, a CSOP, e aí no partir do ano que vem já vai ter os campos novos de classificações. Então, o nosso cadastro hoje já vai ter que ter o que existe hoje e o que vai existir com a reforma. Ou o ano que vem vai sair alguma coisa da CFLP, porque agora vai ter essa manifestação de eventos, né? No futuro vai ter essa manifestação de eventos, vai ser feito tudo pelo evento, então não vai ter mais a destinação por CFLP? Érica, ela continua, tá? Nesse período de transição, vai manter ainda o CFLP, né? Até porque, como é gradativo, né? O CFLP tende a assumir só em 2033, por causa do ICMS, tá? Então, o ano que vem, a partir de janeiro, você vai ter dois cadastros, tá? O de CST normal, que já aplica hoje, com aqueles lá, redução e tudo, e mais os novos CST e classificação tributária em todas as operações. O CST atual, ele aparece mudando, se eu estou errado. Parece. E o novo? Ele vai constar só dentro do XML? Isso, aquele 1% ele vai estar só dentro do XML nesse período de 2026. A partir de 2027, aí é um novo layout. Né? E quando você diz o cadastro novo, é dentro do mesmo código de cadastro, vai ter que ter essas duas classificações, a antiga e a nova. Aí, assim, eu não sei como vai ser, porque depende muito de cada sistema, como é que ele vai fazer esse cadastro, porque ele pode aplicar no cadastro do produto ou simplesmente na emissão do documento fiscal. Tá. Tentando visualizar para ver como que vai funcionar isso aí. Isso, porque o layout imagine só, vai ter no layout do XML, lá quando você abrir ele, você vai ter a parte lá do
do ICMS normal, né, dos CSTs que já aplica atualmente, mais outras tags com a nova classificação tributária. É porque assim, a gente não tem o hábito, a gente só pratica, fica olhando só o DANF, né? Agora você vai ter o hábito de abrir o XML para você começar a enxergar esses campos. Tá, ok. E a última dúvida, eu queria um exemplo do evento de consumo pessoal, que a gente vai ter que começar a fazer essa classificação do evento. Eu queria só um exemplo, por favor. Consumo pessoal, imagine que você comprou ali um whisky pro Schmidt. Comprou um whisky pro Schmidt. Então, esse aí é um pessoal, entendeu? Pô, ele já foi direto ao assunto, hein, Luiz? Ele pegou, já deu até nome aos bois, caramba. Pô, Cláudio, pega leve, hein? Tá, entendi. Basicamente, pessoal, acho que essa questão de consumo pessoal realmente, né? É como se falasse assim: compramos algo pela empresa, em nome da empresa, mas que vai ser consumido não só pelo sócio, mas de repente, vamos imaginar que você comprou algo para algum funcionário mesmo, né? Não vai ser utilizado na operação, no negócio. Aí terá que se fazer esse evento, né, eletrônico para que faça a tratativa correta lá na tal da apuração assistida, né? A gente não sabe ainda como vai ser feito o evento. Os brindes que for comprado para funcionários, cesta básica, essas coisas, vai entrar nesse consumo pessoal. Isso. Exatamente. Tá. Uma doação também, será que entra? Mas não específico para nós, assim, funcionário. Alguma doação para externo. Uau! Eu acho a lei complementar ela traz, né, as Ela hipóteses quando vai ser considerado uso e consumo pessoal. Então, a gente pode dar uma analisada para responder você melhor, tá? Mas lá na lei ele traz, então assim, numa mesma nota você pode ter itens que são para uso e consumo pessoal e outros que não são. Então, você vai conseguir através desse evento informar que aquele item em específico é para uso e consumo pessoal, e aí você não vai conseguir tomar crédito desse item, tá? Mas aí, na lei complementar, tem certinho lá a listagem, né, do que seria ou não considerado. Mas, basicamente, tudo que está fora da operação da empresa vai ser considerado uso e consumo pessoal. Mas aí a gente pode tá vendo essa questão das doações, de cesta básica e tudo mais, para te retornar. Tá bom, obrigada. Tem mais algum? Não. Obrigada. Edson, você levantou a mão aí, fica à vontade. Tá no mudo, não tá saindo o seu áudio. Mutou? Isso. Ai, mesmo não aparecendo aqui como mutado, o áudio seu não está chegando. Bom, vamos fazer o seguinte, na sequência, ou se você quiser digitar aqui para a gente, aí a gente responde, ou então a gente faz uma ligação para você e a gente tira a sua dúvida especificamente depois. Tudo bem, Edson? Te aguarda enviar o... Legal. Quem mais, pessoal? Fiquem à vontade. Não vi ninguém mais levantar a mão. Então todo mundo já compreendeu tudo. Agora vamos partir para fazer esses cadastros aí e fazer esses testes, hein? Acho que o Edson está digitando, né, Edson? Opa, Gabriela. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida com relação assim, a nossa empresa aqui, né? Ela faz pouca venda pela Automatic, no caso, e bastante nota de serviço. Porém, nós temos muitas notas de remessa e retorno de peças de cliente que a gente vai
para outra empresa fazer os reparos. Como ficaria nesse caso? Vai mudar para esse IBS? Vai ser tudo mudado também? Que não é venda, né? Só uma remessa, é destacado o ICMS e no retorno a gente destaca de novo para zerar a operação. Aí fica no 0 a 0. Queria saber como que vai funcionar mais ou menos. Assim, Gabriela, essa não é uma operação que vai ter o destaque de 1%, mas ela vai ter que ter o CST e a classificação tributária dessa operação, tá? Ah, tá. Entendi. Tá bom, Isso, obrigada. Exatamente. Essa operação ela não incide, né, propriamente, né, o IBS e a CBS, né? Sim. Mas é fato que a gente vai ter que, nós vamos estar passando, olhando ali hoje as operações que você passa, e a gente vai estar te ajudando aí a colocar a CST e a Sequestrib correta para que, né, a sua nota saia com essas informações ali e não seja rejeitada daí. Ah, então tá bom. Obrigada. Imagina. Vamos lá, o Edson colocou aqui, ó. No caso de empresa do Simples Nacional, terá a opção de escolher o sistema de tributação somente para consumidor final e outro para consumidor e revenda? É assim, Edson, o que acontece? Se sua empresa era do Simples Nacional e o teu público, né, alvo é pessoa física, consumidor final, então eu aconselho você a manter a empresa no Simples Nacional. Agora, se você é uma empresa no meio de cadeia, né, a qual que você opera, não é consumidor final, aí você precisa fazer conta para ver se vale a pena contribuir por fora, né? Porque nos cálculos que a gente fez para verificar realmente as empresas a qual vende ou trabalha com o que está no meio da cadeia, é importante ela contribuir por fora, porque senão ela não vai perder mercado. Porque a empresa que está tomando o teu serviço ou compra o teu material, o crédito que ela vai ter ela é menor. Aí por isso não vale a pena. Quem está comprando vai preferir comprar de uma empresa a qual o crédito que ele vai tomar é maior. Isso, deixa eu só complementar a resposta do Cláudio, né? Que eu concordo, faz todo sentido o que ele falou. Eu não sei se o Edson, ele na pergunta dele, ele queria saber assim, se dá para ser flex, né? Dá pra, tá, eu vou para consumidor final aqui, eu não destaco IBS e CBS, e para quando eu vender para o meio de cadeia, eu vou lá e destaco. Não sei se o Edson ele quis dizer isso, me parece que foi isso, né? Pela pergunta que ele fez, isso não é possível, né? É fato, para todos entenderem, atualmente no Simples Nacional, né, sem aí a mudança para o novo regime aí da reforma tributária, né, com o IBS e CBS, quem está no Simples e fornece para uma empresa, né, do presumido e do lucro real, ela toma integralmente o PIS e COFINS, por exemplo. Só que ela toma crédito de uma partezinha do ICMS, né, que é aquele ICMS que a gente hoje destaca lá na nota e que não destaca mais, aí tem que estar lá dentro do XML e por aí vai. Com a reforma tributária, as empresas que estão no Simples, elas vão poder continuar no Simples do jeito que elas estão hoje, né? E aí a tabela do Simples ela vai ser refeita com os percentualzinhos lá do IBS e da CBS também. E aí ela paga o DAS, né, do jeito que ela paga hoje e segue o jogo. Quem compra de uma empresa do Simples nessa modalidade vai tomar o crédito pequenininho, né, dos valores que essa empresa recolheu. Geralmente são valores pequenos. Mas, com o novo regime, a empresa do Simples ele vai poder optar por recolher o IBS e a CBS por fora, que a gente chama, né? Para você, então, passar todo o crédito para o cliente. Então, imagina vocês, numa indústria que hoje compram matéria-prima, embalagem,
para a produção de vocês de uma empresa do Simples. Vocês vão poder chegar para um fornecedor desse e dizer, olha, eu refiz as contas aqui, eu só vou comprar de fornecedor que me passa o IBS e CBS integral aqui, né? Claro que ele vai refazer o preço. E aí você vai ver se vai compensar ou não. Mas é fato, então, uma empresa do Simples, ela vai ter só essas duas possibilidades. Ou eu continuo, né, da maneira como eu estou, sabe, sem pagar o imposto por fora, né? Ou eu vou optar por pagar o IBS e CBS cheio. E aí você pergunta, o que vai compensar mais? Cada história, cada empresa tem uma história. Porque, de repente, uma empresa do Simples, que tem uma folha de pagamento baixa, ou seja, que já pagaria pouco INSS patronal ali na folha, provavelmente não vale a pena ela ser mais simples, né? Mas a gente já viu, tem casos de empresas aqui que, se ela sai do Simples, ela vai pagar muito INSS. Claro, você entendeu o volume de faturamento dela, né? Como o Claudio falou, quanto você vende para o consumidor final que não vai tomar crédito, quanto você vende para a empresa, né, que tomaria crédito. E aí, ou seja, cada empresa a gente vai ter que fazer um estudo personalizado para saber qual que vai ser a melhor opção. E eu acho que é importante destacar aqui também que essa opção em recolher por dentro ou por fora do Simples, ela pode ser feita a cada 6 meses. Então, assim, você fez a opção, eu acho que é abril e setembro, se eu não me engano. Então, se você fez a opção e nesse primeiro semestre você viu que não ficou legal, você pode fazer a opção por reverter a situação. Então, a opção pelo Simples continua uma vez ao ano, mas a opção pelo recolher por fora ou não do Simples é de 6 em 6 meses, tá? Exato. E o Edson colocou aqui um material, né, que ele colheu aí na internet. Foi eu que enviei para ele. Foi você que enviou? Eu que enviei para ele. Perdão, perfeito. Exatamente. Diz exatamente isso que nós falamos agora. Legal. Opa! Sim, o William comentou comigo aqui que é fato, pessoal, que volto a só fortalecer que o momento agora realmente é a gente usar esse resto de ano aqui para a gente efetivamente preparar os sistemas ali para a gente não ter dor de cabeça, né, com as notas. Mas, como eu falei, em 2026 a gente vai realmente fazer várias palestras e uma delas vai ser focada especificamente para o pessoal do Simples, porque é um mundo à parte, né? Então, com certeza a gente vai estar tratando o pessoal do Simples ali de uma maneira também específica. Ninguém mais levantou a mão, hein? Opa, peraí que agora eu vi aí o Tony. Abre o microfone e manda a bola, Tony. Tudo bem, Rafael? Como vai? Tudo bom? Olha, no nosso caso específico, que nós emitimos a nota a 5949 somente, não vendemos, né? Não emitimos nota de venda de produto, só de serviço. A princípio, devemos nos preocupar mais com se a prefeitura aqui já acertou o layout, seria isso? No nosso caso? O Cláudio, deixa a Cris responder essa. A Cris que atende a qualidade, né? Não está funcionando. Ela está sem microfone, Rafael. Puta, nós. Peraí. Faz com ela. Peraí, voltou a funcionar. Mas tá no mudo. Tá no mudo. Oi. Agora sim. Agora voltei. Então, normalmente, a gente precisa ver se a prefeitura tem esse vídeo de salto de operatório, ela está vinculada já com o padrão nacional. Por enquanto, o que a gente olhou ainda, ela não fez esse convênio. A emissão da 599... Está cortando muito o áudio dela. Está cortando? Está cortando, está picando o áudio. Peraí.
Só um minutinho, pessoal. Problema de áudio. Só um minutinho, tá? Ok. Desculpa, pessoal. Agora estão me ouvindo? Agora tá. Perfeito. Agora melhorou. Obrigado. Tudo bem, Tony? Então, Tudo bom? a prefeitura de Salto ainda não fez o convênio, tá? Ainda não Tá. se manifestou. Então, a gente está aguardando. A gente consultou esses dias, por sinal. Certo. Em questão da 5949, ela não é tributável. Então, ela vai ter uma CST específica e um Cicless específico, que depois eu vou passar para vocês utilizarem na emissão da nota. E os campos serão zerados, mas precisa estar ok no layout da nova nota fiscal. Tá bom. Entendi. Perfeito. Tá bom. Obrigado. Seria só isso? A princípio é essa só, né? A questão da qualidade, assim, especificamente, seria só isso, agora, nesse primeiro momento. Sim, mas daí qualquer coisa, só E as mandar. notas, as notas de fornecedores também temos que ficar atento. Sim, isso é importante, porque isso vai trazer crédito para vocês. Tá bom. Tá? Tá bom. Obrigado. Imagina, não por isso. Até mais. Até mais. Obrigado, Rafael. Obrigada, viu? Valeu, Tony. Pessoal, mais alguém? Bom, eu acho que, enfim, imagino que fatalmente vai surgir, aliás, vai surgir muitas dúvidas, né? Principalmente agora que a gente vai mandar, né, o material, a tabela, a gente vai mapear as suas as operações mais comuns ali, vamos enviar para vocês as CST, CClass que vocês devam registrar, para a gente começar o início desse trabalho aí de teste, né, dessas notas para poder validar. Então, a gente vai só então finalizar aqui dizendo para vocês, né, estamos à disposição para ajudá-los. Primeiro ponto, então, já confirmem o mais rápido possível com o pessoal do sistema de vocês, que o sistema de vocês já está né, com o layout ali atualizado. Se vocês tiverem uma negativa, não está. Eu acho que é o momento de pressionar, né, pedir para eles agilizarem o mais rápido, que esteja disponível para que vocês informem esses novos campos que a gente vai passar, para que a gente possa, então, fazer esses testes o quanto antes ali, não deixar para o finalzão, né, de dezembro ali, muito menos querer começar o ano com a coisa, né, indefinida, até mesmo na esperança aí do governo, né, voltar atrás e não exigir. Eu acho que isso não deve acontecer, não temos que contar com isso. Perfeito? Acho que é isso, então, pessoal. Nós vamos encerrar aqui hoje. A gente, então, mais uma vez agradece aí a participação de todos. A gente vai estar encaminhando os materiais, vamos inclusive mandar o link, né, dessa gravação aqui, para que, se vocês quiserem compartilhar com alguém que não pôde participar dessa apresentação aqui, e a gente está à disposição aqui para apoiá-los. Tá joia? Pessoal, é isso então. Obrigado. Excelente dia a todos. Boa semana. Até mais, então. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada.